Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da estrutura do registro clínico orientado por problemas. Essa técnica foi desenvolvida em 1960, primeiro em hospital, mas depois houve uma adaptação para o ambiente ambulatorial. Eu vou mostrar para vocês como é feita a estrutura inicial. Então a gente vai ter um card, né? A gente vai ter um fichário dos dados da pessoa, uma identificação, um registro clínico, exatamente igual como se faz num preenchimento, tanto na anamnese, quanto até de outros serviços, como hotéis, entre outros. Vou mostrar também como é feita a lista de problemas. Afinal, o registro orientado por problemas, ele tem como enfoque o motivo da consulta. Também existem as notas de evolução, e esse ponto é extremamente importante porque, ao contrário do que vocês estão acostumados, as notas de evolução são procedimentos mais breves, mais objetivos, mais claros. E, por fim, a ficha de acompanhamento determina como vai ser feito o monitoramento desses pacientes. Vamos estudar? Bom, primeiro, a lista de problemas no âmbito da saúde, ela engloba as condições. Nem sempre são doenças estabelecidas. Por isso, a atenção primária utiliza-se o CIAP-2, que, diferente do CID-11, a gente tem descrito essa classificação internacional de atenção primária. Nós temos descrito sinais, sintomas, incapacidades, a lista de problemas da pessoa em atendimento. O problema clínico, de uma maneira geral, ele é tudo aquilo que afeta a vida do indivíduo, requerendo diagnóstico e tratamento. Pode ser um problema novo ou um problema antigo que continua, que perpetua. Um ponto importante é que o problema novo ele pode já ter se encerrado e ocorre uma recorrência, ou é um problema que absolutamente o paciente não teve. Diante disso, a lista de problemas vai ser descrita como essas condições, enfermidades, síndromes, até mesmo fatores de risco. Vamos pegar aqui um exemplo da lista de problemas. Nós temos algumas situações. Vamos supor que o paciente tenha asma e essa asma foi diagnosticada na infância, em 1993. A data da primeira anotação foi quando ele apareceu na atenção primária, lá em 2006. E a última crise foi há 1 ano, perceberam? Aqui a gente tem esse destaque. Por outro lado, ele é um paciente que tem obesidade e desde a primeira anotação, que foi a data do início do diagnóstico, a gente percebeu um aumento de 3 quilos no peso corporal. Mas ele pode ter vindo por outro motivo, um problema agudo, uma queixa nova, e nesse caso foi uma dor no joelho esquerdo. Ele relatou isso dessa consulta, que pelo menos 2 vezes por ano tem essa dor, por conta de uma fratura em 2016, ele associa isso. Então é importante que a gente coloque dessa maneira, apesar da primeira anotação ter sido feita agora em 2019. A gente percebeu um fator de risco, não necessariamente uma doença. Então a gente tem aqui a glicemia de jejum alterada, glicemia entre 100 e 126, já de forma recorrente desde 2015. O ideal é que a gente coloque o valor certinho, mas a gente vai ter um campo para isso, que eu vou falar lá nas notas de evolução. Como outro fator de risco, o tabagismo, que desde 2000 foi a data de início desse hábito de vida nada saudável. Então nós temos aqui a lista de problemas do nosso paciente. Vamos seguir com a ficha de acompanhamento. Vamos fazer um grande resumo da evolução clínica dele. E nessa ficha, de maneira bem sucinta, a gente coloca alguns dados do exame físico. Mas esses dados eles podem ser dados positivos ou negativos. Eu vou explicar isso mais à frente, mas dados como ele teve aumento de peso, o peso anterior dele era 80 quilos e agora passou a 83. Dados dos exames complementares, houve um aumento no colesterol total, um aumento no LDL. E a evolução é a resposta ao tratamento, se ele teve ou não uma melhora, por exemplo, da hipertensão arterial, da glicemia de jejum, como vem se manifestando esses exames. Bom, vamos falar agora do ponto mais importante, já que eu já comentei os dados da pessoa, que é o registro inicial, a identificação, a lista de problemas e a ficha de acompanhamento. Agora, o principal foco dessa aula são as notas de evolução,
que eu tenho um acrônimo chamado SWAP. É um acrônimo que vem do inglês, que define para a gente o que é a queixa subjetiva, o que é uma condição objetiva, a avaliação e o plano, o planejamento. Vamos ver aqui durante a aula como é feito isso. Então eu peguei o prontuário do paciente, abri o fichário dele e vou lançar o que eu devo escrever no subjetivo. O que eu devo escrever no subjetivo? Baseado no método conhecido e validado, o método clínico centrado na pessoa, eu vou enfocar as impressões do paciente, aquilo que ele referiu, de preferência com as palavras dele. E outro ponto é que eu devo fazer um enfoque no motivo da consulta. Qual foi a queixa principal desse indivíduo durante a consulta ou durante a internação? Então, eu vou escrever as impressões do paciente, as impressões do médico. Não se preocupe que logo a seguir a gente vai fazer um exemplo aqui. Abri mais uma vez, mais um fichário. Agora a parte objetiva. O que eu devo escrever? Dos dados do exame físico, dados positivos e negativos. Eu percebi que ele teve uma alteração na pele. Eu percebi que ele apresentou uma nova mancha. Ou dados negativos, se a queixa dele era em relação a uma dor precordial, eu não vi turgência jugular patológica, identifiquei uns estertores crepitantes, bulha acessória no aparelho cardiovascular, enfim, algumas alterações que são importantes relacionadas à queixa dele. O exame laboratorial, o exame complementar, eu devo escrever de forma sucinta laudos e resultados. Bom, abro mais uma ficha, a avaliação, e a gente começa a pensar, a avaliação é dar valor, então eu vou escrever os exames. Errado. Esqueçam os exames nesse momento da avaliação, e como eu havia dito, essa lista de problemas, ela é baseada também nas queixas, mas a gente deve ter uma nomenclatura universal. E nesse ponto, o CID-10, aliás, o CID-11, que já foi atualizado para vocês, e o Código Internacional de Atenção Primária, nós temos listas de problemas com códigos que a gente deve focar. Então, por exemplo, eu vou escrever obesidade, hipertensão arterial, fatores de risco como tabagismo, situações como queixas que a gente pode escrever também, que já tem código. Eu devo definir os problemas de maneira objetiva. E por último, o plano. Nesse planejamento eu tenho 4 pontos principais. Presta atenção aqui comigo. Primeiro, plano diagnóstico. Eu vou elencar exames e aspectos que eu devo focar para o diagnóstico. Plano terapêutico, aquilo que eu já identifiquei, o que eu devo modificar na história natural da doença ou nos fatores de risco, lembrando. O plano de segmento, como eu vou monitorar essa queixa, essas condições. E, por fim, o plano de educação e saúde, em que eu devo escrever de maneira resumida as orientações que eu programei para esse indivíduo. Vamos ao exemplo, eu abri aqui o prontuário do meu paciente, agora eu estou na ficha de subjetivo, queixa e expressões da pessoa. Então ela relatou, dor de cabeça pela pressão alta e estou cansado de tomar tanto remédio. Eu devo escrever invariavelmente com as palavras dele, já que é uma impressão da queixa do indivíduo. E a impressão do médico é que, pelo menos nesse momento, ele não estava se recordando das medicações, a impressão é que parece que ele não estava tomando adequadamente as medicações. De forma objetiva, o que eu vou relatar nessa consulta? Então eu avaliei, eu mensurei pressão arterial acima do alvo, peso de 87 kg e IMC acima de 29,9. Marquei com 2 asteriscos porque eu devo ser o mais objetivo possível. Eu devo colocar o valor da pressão arterial, eu devo colocar o valor do IMC. Então, se esse paciente, na próxima etapa, eu vou escrever hipertensão arterial sistêmica, obesidade, eu devo citar quais são esses valores. Circunferência abdominal de 110, colesterol, eu coloquei tudo direitinho, os valores, e a carga tabágica eu também classifiquei de maneira objetiva. Agora, abrindo mais um fichário do prontuário do paciente, do registro clínico orientado por problemas, eu tenho aqui a nômina universal, ou seja, o Código Internacional de Queixas, Condições, Doenças, sim, e até fatores de risco. Então eu tenho obesidade, dislipidemia, pressão arterial descontrolada, não é isso.
é hipertensão arterial sistêmica verdadeira. Evitem colocar termos dúbios como hipertireoidismo interrogado. Se você não tem essa informação, você não coloca nessa parte. Nada de colocar interrogação ou provável diabetes, nada disso. Tabagismo, se eu coloquei o tabagismo, eu devo colocar a carga tabágica e falar, na verdade, qual é o fator de risco, quanto ele contribui na correção do risco cardiovascular. Por exemplo, tabagismo, nesse caso, eu vou colocar fator de risco cardiovascular. Contribui para X% no risco cardiovascular desse indivíduo. Vocês vão perceber isso no planejamento, que nesse caso, nesse exemplo especificamente, o risco cardiovascular é muito importante que seja enfatizado para o paciente. Por último, o planejamento, aqueles 4 pontos principais, vamos destrinchar isso agora, finalizando essa aula. Vamos lá. Plano diagnóstico, eu tenho que pedir glicemia de jejum, já que veio lá na lista de problemas, glicemias alteradas, hemoglobina glicada. Eu vou pedir novamente o lipidograma e eu quero ver marcadores de lesão de órgão-alvo, então função renal, microalbuminúria, entre outros. Plano diagnóstico. Agora falando do plano terapêutico. A mudança do estilo de vida, o MEV que está aqui escrito, é muito importante. Ele vai definir o quanto você vai ser agressivo na modificação do estilo de vida desse indivíduo. Então, cessação do tabagismo, orientar a atividade física, orientar a alimentação saudável, muito importante. A gente também deve, já que ele estava com a pressão descontrolada, otimizar o tratamento antihipertensivo. No plano de segmento, eu vou escrever a avaliação do risco cardiovascular, pelas calculadoras que vocês já conhecem. Então, qual é o risco cardiovascular desse indivíduo, o risco cardiovascular global em 10 anos de algum evento como infarto, AVC. Eu vou escrever um monitoramento semanal de pressão e peso. Como é feito isso? Ele vai contribuir com esse input de dados aqui. E o plano de educação em saúde? Eu tenho que tentar resumir esses dados, porque senão vão ser dados muito extensos. Então eu vou escrever orientações relacionadas ao exercício e alimentação. Eu vou escrever sobre as medidas anti-tabagismo. Eu vou escrever sobre como foi feito o reforço positivo do tratamento da hipertensão, no caso, até mesmo de uma próxima consulta. Eu vou escrever as advertências relacionadas ao risco cardiovascular dessa pessoa. Bom, vou finalizar com esse slide que vai mostrar para vocês o grande resumo da aula. O registro clínico orientado por problemas. Ele é feito em 4 etapas. São 4 fichas muito importantes, que são os dados da pessoa, que são a identificação, a lista de problemas, que é o enfoque no motivo da consulta e nas consultas anteriores, aqueles problemas que o paciente já apresenta, as notas de evoluções. Vocês devem lembrar do SOAP, o subjetivo, o objetivo, a avaliação e o plano, e a ficha de acompanhamento para finalizar o registro clínico orientado no paciente. Vamos encerrar a aula com bons estudos e boas práticas. Obrigado e até lá!